Este podcast é um oferecimento da empresa ArcelorMittal. ArcelorMittal é aço, aço é ArcelorMittal. Olá, sejam muito bem-vindos a esta quinta-feira, 9 de junho de 2022. E hoje a igreja celebra um santo que tem muito a ver com o Brasil, São José de Anchieta. Rezemos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Derramai, Senhor, sobre nós a vossa graça, a fim de que, a exemplo de São José de Anchieta, apóstolo do Brasil, sirvamos fielmente ao Evangelho, tornando-nos tudo para todos, e nos esforcemos em ganhar para vós, nossos irmãos, no amor de Cristo. Amém. Mateus capítulo 5, versículos de 20 a 26. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: Não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão patife será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar, e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com teu adversário, enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão o adversário te entregará ao juiz, o juiz te entregará ao oficial de justiça, e tu serás jogado na prisão. Em verdade te digo, dali não sairás, enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nas comunidades para as quais Mateus escreve o seu evangelho, havia opiniões diferentes em relação à lei de Moisés. Para alguns não fazia mais sentido, para outros tinha que ser observado nos mínimos detalhes. Para isso houve muitos conflitos e brigas. Mateus tenta ajudar os dois grupos a compreender melhor o significado verdadeiro da lei e apresenta alguns conselhos de Jesus para ajudar a enfrentar e superar os conflitos que surgem no seio da família e da comunidade. Sua justiça deve superar a dos fariseus. Este primeiro versículo dá a chave geral de tudo que se serve em Mateus capítulo 5, dos versículos 20 a 48. O evangelista indica às comunidades como devem praticar a justiça maior que supera a justiça dos escribas e fariseus e que levará à plena observância da lei. Então, depois dessa chave geral para a justiça maior, Mateus cita 5 exemplos muito concretos de como praticar a lei para que sua observância leve à prática perfeita do amor. O primeiro exemplo é o evangelho de hoje. Jesus revela o que Deus queria ao entregar o 5º mandamento a Moisés: não matarás. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será submetido a julgamento. Êxodo capítulo 20, versículo 13. Para observar plenamente este 5º mandamento, não basta evitar o assassinato. Tudo o que de uma forma ou de outra pode levar ao assassinato, por exemplo, a raiva, o ódio, o desejo de vingança, a exploração, deve ser erradicado de dentro de si mesmo. Quem se zangar com o seu irmão será submetido a julgamento. Ou seja, quem alimenta o ódio, o rancor ao irmão, já merece o mesmo castigo de condenação pelo tribunal, que, segundo a lei antiga, era reservado ao assassino. E Jesus vai muito mais longe.
Ele quer erradicar a raiz do assassinato. Quem então diz a seu irmão, estúpido, será submetido ao sinédrio, e quem lhe disser, tolo, será submetido ao fogo do inferno. Em outras palavras, eu realmente observo o mandamento não matarás, se eu remover do meu coração qualquer sentimento de raiva que leve a insultar o meu irmão. Para ser aceito por Deus e estar unido a Ele, é preciso reconciliar-se com todos. Antes da destruição do templo, no ano 70, quando os cristãos ainda participavam de peregrinações a Jerusalém para levar as suas ofertas ao altar do templo, sempre se lembravam dessa frase de Jesus. Depois, nos anos 80, na época em que Mateus escreve, o templo e o altar já não existiam. A própria comunidade tornou-se o templo. E um dos pontos em que o Evangelho de Mateus mais insiste é na reconciliação. Isso porque nas comunidades da época havia muitas tensões entre grupos e tendências diferentes, sem diálogo. Ninguém queria ceder ao outro. Mateus ilumina essa situação com as palavras de Jesus sobre a reconciliação, que requerem aceitação e compreensão, porque o único pecado que Deus não perdoa é a nossa falta de perdão aos outros. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Para isso, busque a reconciliação, antes que seja tarde demais. Por 5 vezes, Jesus cita um mandamento, ou um costume da lei antiga. Não matarás, não adulterarás, não julgarás falsamente. Olho por olho, dente por dente, ame o seu próximo, odeie o seu inimigo. E 5 vezes critica a antiga forma de observar esses mandamentos e indica um novo caminho para se chegar à justiça, que é a meta da lei. A palavra justiça está presente 7 vezes no Evangelho de Mateus. O ideal religioso dos judeus da época era ser justo diante de Deus. Os fariseus ensinavam: uma pessoa alcança a justiça diante de Deus quando observa todas as normas da lei em todos os seus detalhes. Esse ensinamento gerou uma opressão legalista e produziu muita angústia para as pessoas de boa vontade, pois era muito difícil para uma pessoa observar todas as normas. Romanos capítulo 7. Por isso, Mateus recolhe as palavras de Jesus sobre a justiça, mostrando que ela conduz à superação da justiça dos fariseus. Para Jesus, a justiça não vem do que eu faço para Deus observando a lei, mas do que Deus faz por mim, me acolhendo com amor como filho. E aí, ser perfeito como o Pai Celestial é perfeito? Isso significa: serei justo diante de Deus se tentar acolher e perdoar as pessoas como Deus me acolhe e me perdoa livremente, apesar das minhas faltas e pecados. São José de Anchieta. Ele nasceu no arquipélago das Ilhas Canárias, no dia 19 de março de 1534. Ainda adolescente, Anchieta foi enviado à Universidade de Coimbra, em Portugal. Aos 17 anos, fez votos como religioso e entrou para a Companhia de Jesus. Aos 18 anos, decide-se pela missão evangelizadora do Novo Mundo e se inscreve para participar de uma missão no Brasil no ano seguinte. Em Salvador, Anchieta tem sua primeira tarefa: ajudar na organização do Colégio de Jesus. Nesse mesmo ano, Anchieta visita pela primeira vez a aldeia de Heritiba, lugar onde vai encontrar no futuro o seu repouso eterno. Anchieta segue então para o litoral paulista. Ao tomar contato com a injustiça sofrida pelos nativos, Anchieta se posiciona firmemente a favor dos humilhados e ofendidos indígenas. No dia 25 de janeiro de 1554, junto com Manuel de Nóbrega, Anchieta funda outra escola jesuíta, o Colégio Piratininga, núcleo de que mais tarde veio a ser a cidade de São Paulo. Em 1556, Anchieta recebe sua ordenação sacerdotal em Salvador, na Bahia. Logo depois, ele passa por um período de tempo em Heritiba, entre os índios puris e tupiniquins. Foi autor da primeira gramática da língua tupi. No dia 15 de agosto de 1579, a imagem de Nossa Senhora da Assunção, trazida de Portugal, é entronizada no santuário de Heritiba. No dia 9 de julho de 1597, o velho sacerdote morre vítima de um acidente fatal.
ao tentar descer a escada da cela para socorrer um índio doente. O frágil e desengonçado adolescente da Espanha tinha se tornado um gigante em terras brasileiras. Era chamado de paizinho pelos indígenas. Agora é chamado de apóstolo do Brasil. Foi beatificado pelo Papa João Paulo II em 1980 e canonizado pelo Papa Francisco no dia 3 de abril de 2014. São José de Anchieta, que deixaste vossa pátria, família, amigos, para servir a Deus sobre todas as coisas. Vós que sofreste a solidão e as dificuldades de um Brasil recém-descoberto e cercastes os índios de cuidados espirituais, peço-vos exatamente por todos os índios, para que se sintam amados e protegidos, continuando assim vossa santa missão no mundo. Amém. Por intercessão de São José de Anchieta, dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Boa quinta, Deus esteja sempre contigo.